partireis. E onde quer que não vos receberem, saindo daquela cidade, sacudi a poeira de vossos pés, como testemunho contra eles. Eu quero repetir o versículo de número 1. Eu queria que os irmãos acompanhassem. Então ele, chamando os seus 12 discípulos, lhes deu poder e autoridade. Repita comigo: Ele deu poder e autoridade. De novo: Ele deu poder e autoridade sobre todos os demônios, para curarem doenças. Amém. Vamos tomar os nossos assentos. Meus irmãos, quando nós olhamos para este texto, o capítulo 9, nós vamos ver que no ministério de Jesus ele fez algumas escolhas. Após Jesus ele passar por João ser batizado, ele dá início ao seu ministério terreno. Uma das primeiras coisas, uma das primeiras atitudes de Jesus foi fazer escolhas. E aqui no texto nós presenciamos isso no verso 1 que nós lemos. E então ele chama os seus 12 discípulos, ou seja, Jesus, ele escolhe 12 pessoas, 12 homens, que vão caminhar com ele, e vão ser os seus servos, os seus discípulos. Interessante é que Jesus chama os seus discípulos, escolhe os seus discípulos, e Jesus escolhe eles com um propósito. Jesus escolhe com um intuito, com um objetivo, com uma intenção. Porque olha que interessante, gente. Jesus nunca escolheu ninguém por acaso. Jesus não chama ninguém por simplesmente olhar para você e dizer que você é bonitinho e ele gostou de você. Não. Todas as vezes em que Jesus ele olhou para nós com olhar de graça, com olhar de misericórdia, Jesus olhou, mas ele nos escolheu. A Bíblia diz que não foi nós que escolhemos ele, mas ele nos escolheu primeiro. Então olha que interessante. Desde o início do ministério de Jesus ele fez escolhas. E os 12 discípulos foi escolha de Jesus para que eles caminhassem com Jesus, andassem com Jesus, aprendessem com Jesus. E olha que interessante, gente, é que nesse período em que Jesus ele caminhou aqui nessa terra, Jesus ele caminhou porque ele veio com um propósito. Jesus veio pelo seu chamado, e Jesus veio com um intuito. Olha o intuito de Jesus ter vindo. Primeiro, Jesus veio para anunciar as boas novas. Jesus veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele escolhe os seus 12 discípulos. É como se Jesus, nesse período de tempo, estaria exercendo o seu chamado, mas é como se Jesus estivesse também dando uma aula teológica aos seus discípulos. Porque olha que interessante, se nós olharmos para o Sermão da Montanha, Jesus
Era muito costumeiro dele sentar nos montes, sentar junto com os seus discípulos e ensiná-los. Parece que Jesus está dando uma aula teórica aos seus discípulos. Mas neste mesmo período, nós também vamos ver Jesus o quê? Curar. Nós vamos ver Jesus libertar. Nós vamos ver Jesus restaurar. Nós vamos ver Jesus ressuscitando pessoas. Nós vamos ver Jesus multiplicando os pães, os peixes. Então, olha que interessante. Jesus também ensina a parte teórica, mas Jesus também as pratica, pastor. Quando nós olhamos para Cristo, nós vemos a parte teórica sendo aplicada com maestria, mas quando nós olhamos para a prática, nós vemos a mesma maestria da prática, da teoria sendo realizada na prática. Porque aonde Jesus pregava havia uma grande multidão. Então olha que interessante, é que a palavra que Jesus pregava era uma palavra que mexia com as pessoas, que prendia a atenção das pessoas. É por isso que quando Jesus inicia o seu ministério, ele chega na cidade de Cafarnaum, após sair de um tempo de ter expulsado o demônio, ou seja, prático, Jesus expulsa o demônio. Ele agora entra dentro da casa da sogra de Pedro, cura a sogra de Pedro. A Bíblia diz que do lado de fora ficou uma multidão esperando Jesus. Eles estavam esperando Jesus porque a Bíblia específica. Eles estavam esperando Jesus porque queria ouvir Jesus pregar. E é interessante que todas as vezes que Jesus ele escolhe, gente, eu já disse que Jesus escolhe porque tem propósito, porque tem intuito. E todas as vezes que Jesus escolhe, presta atenção, Jesus escolhe porque Jesus quer dar alguma coisa. Se você atentou ao texto que nós lemos, no versículo 1 a Bíblia está dizendo, então Jesus chamou os seus discípulos, ou seja, escolheu os seus discípulos, os 12 discípulos. E logo em sequência, na parte B do versículo, olha o que a Bíblia está dizendo, e Jesus lhe deu. Então, peraí, se nós formos um bom entendedor da Bíblia, nós vamos entender que primeiro Jesus nos escolhe, e depois Jesus nos dá. Todo mundo que Jesus escolhe, presta atenção, recebe alguma coisa de Deus. Jesus não chamou ninguém à toa, Jesus não escolheu ninguém à toa. Por favor, com carinho, só para o seu irmão aí não esquecer, eu estou vendo aqui que está todo mundo em grupinho, dois aqui, dois ali. Olha para ele e diz para ele: sabe por que Jesus te chamou? Fala para ele: sabe por que Jesus te escolheu? Porque ele tem um propósito para você. Fala para ele que ele quer entregar alguma coisa na tua mão. Olha para casa. Então preste atenção. Não foi você que escolheu Jesus. Foi Jesus que escolheu você. Meu Deus, não foi eu que escolhi Jesus. A Bíblia diz que Ele me escolheu. Então pega isso daqui. Se aqui está dizendo que primeiro Ele escolhe e logo após Ele escolher, Ele dá alguma coisa, eu preciso entender que se eu já fui escolhido de Jesus, Ele me deu alguma coisa. Olha o que Ele está dizendo. Então Ele, chamando os seus 12 discípulos, escolha, primeira parte do versículo, parte B, deu-lhes poder e autoridade. Então peraí, Jesus chamou, Jesus escolheu, e agora Jesus está dando algo. E aqui a Bíblia está sendo bem específica. Jesus deu o que para os discípulos? Poder. Repita comigo: poder. Poder. E autoridade. De novo, poder. Poder. E autoridade. De novo, poder. Poder. E autoridade. Poder e autoridade é o que Jesus está dando agora para os discípulos após escolhê-los. Aleluia. Então olha que interessante isso aqui, gente.
Jesus está dando para eles poder e autoridade depois que Jesus o escolhe. Então olha que interessante, porque o versículo 2, agora ele vai nos mostrar algo interessantíssimo. Por quê? Porque após Jesus escolher, após Jesus dar autoridade e poder, Jesus agora está enviando eles. Jesus está enviando eles. E ele enviou-os para pregar ao reino de Deus e para curar os doentes. Olha o que eu disse. Versículo 1. Então Jesus está olhando. Depois de escolher, parte do versículo, Jesus está dando ao poder e autoridade. Eu disse aqui que Jesus ele nos chama e nos escolhe com um propósito, um intuito, um objetivo. E qual é o objetivo aqui que Jesus está dando aos seus discípulos? Enviá-los. Agora presta atenção numa coisa: enviá-los para quê? Enviá-los para pregar o reino de Deus e para curar os doentes. Então presta atenção. Jesus fez uma chamada aos discípulos, escolheu eles, e após escolher, Jesus deu algo em suas mãos. Jesus deu, e após Jesus escolher, após Jesus dar, Jesus está enviando. E Jesus está enviando para quê? Para que eles preguem. E mais, para que eles curem os doentes. Olha que interessante esse negócio. Então Jesus, chamando os seus discípulos, lhes deu autoridade sobre os demônios e para curarem as doenças. Depois Jesus nos enviou para pregar o reino de Deus e para curar os enfermos. Olha que coisa linda isso daqui. Porque após tudo isso, Jesus continuou dizendo aos discípulos. Só que tem uma coisa: quando vocês forem, vocês não vão levar nada convosco para a vossa jornada. Olha o que Jesus está dizendo: vocês não vão levar nada convosco para a vossa jornada, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas túnicas. Então, peraí, o que Jesus está querendo dizer com isso daqui? Jesus está dizendo: quando fores, não vai levar nada. Vocês não vão levar convosco dinheiro, vocês não vão levar convosco alforje, nem bordões, nem pão, nem duas túnicas. Olha que interessante. É porque, na realidade, o que Jesus está querendo dizer para os seus discípulos é que tem gente que muitas das vezes eles usam de algumas desculpas para fazer aquilo que Deus nos escolheu para fazer. Ou seja, tem gente que diz: eu não vim na igreja hoje porque a luz foi cortada. Eu não vim na igreja hoje porque talvez faltou o arroz. Eu não vim na igreja hoje porque talvez o carro furou o pneu. Então existem várias coisas que nos impedem de estar na presença de Deus. Só que entenda uma coisa: que quando Jesus, nós lemos no texto, Ele nos escolheu e nos deu algo. E depois que Ele nos deu algo, a Bíblia está dizendo que Ele nos enviou. E aqui Jesus está dizendo: quando for, ou seja, quando assumir o verdadeiro compromisso comigo, Jesus está dizendo que não leve nada,
Por quê? Porque Jesus é a nossa sustentabilidade. Aleluia. Ou seja, a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas, bom, Leandro, nós vamos passar fome? Não, nós não vamos passar fome. O que Jesus está dizendo aqui é que Ele é aquele que provê. Aleluia. Ele é aquele que conhece as nossas necessidades. E sabe o que Jesus está ensinando aos discípulos? Quando Jesus disse não leve nada, é que Jesus está dizendo, vocês precisam entender que eu chamei vocês, que eu entreguei poder e autoridade na mão de vocês e que eu estou enviando a vocês. Não precisem levar nada, porque eu vou suprir as suas necessidades. Sabe qual é o problema, gente, na nossa geração? É que nós muitas das vezes fomos escolhidos por Jesus, recebemos o poder e a autoridade de Jesus, fomos enviados por Jesus, mas não aprendemos a ser inteiramente dependente de Jesus. Nós verdadeiramente, nos dias em que nós estamos vivendo, quando nós olhamos para a circunstância que está ao nosso redor, nós não conseguimos entender e dizer, Senhor, o Senhor ainda está no controle, o Senhor ainda continua segurando a minha mão, é o Senhor que vai dar o sustento, é o Senhor que vai prover, não vai morrer, alguém diz vai morrer, mas Jesus está dizendo não, meu filho, ele é o médico dos médicos, o Senhor do Senhor, alguém está dizendo essa aliança vai ser quebrada, se você abrir mão e não confiar em Jesus, pode até ser, mas se você verdadeiramente se entregar a Ele, dizer, está nas tuas mãos, Ele é aquele que renova. Olha que interessante. Eu quis pregar essa mensagem expositiva hoje para que nós pudéssemos entender verdadeiramente aquilo que nós fomos chamados. Por quê? Parece que eu estou pregando até uma mensagem pastoral, né, gente? Mas na realidade é aquilo que o Espírito Santo falou comigo hoje no período da tarde. Porque muitas das vezes nós temos uma percepção de que se eu aceitei a Jesus, não é assim? Eu aceitei a Jesus, já está tudo tranquilo e eu não tenho tanta responsabilidade mais. Mas na realidade não fomos nós que aceitamos a Jesus. Na realidade foi Ele que nos aceitou. Porque a Bíblia diz que estávamos todos destituídos da glória de Deus. Graça. Mas pelo sangue derramado de Cristo, nós fomos alcançados por essa graça. E é isso aqui que me chama a atenção. É porque talvez alguém pode dizer, nós estamos vivendo no tempo da graça, eu já aceitei a Jesus, e isso me basta, querido, tudo bem. Só que a graça também nos dá responsabilidade. Olha para esse irmão aí do teu lado, por favor. Isso. Se você puder pôr o cotovelo dele assim, vai ser até melhor. Diz para ele, a graça nos traz responsabilidade. Olha para ele de novo e diz, você foi escolhido, chamado, Deus te deu poder, autoridade e te enviou. Então agora põe o dedinho assim no rosto dele e diz para ele, então confia nele. Não é para levar pão, não é para levar o forte, não é para levar nada. Ele disse, vai, porque eu te sustentarei. Agora presta atenção. O que Jesus está dizendo aqui, gente, quando ele diz não leva pão, não leva alforje, não leva 2 túnicas, não leva dinheiro. O que Jesus está dizendo aqui é para a gente que verdadeiramente assume o compromisso com Ele. Porque Deus só tem compromisso com quem assume compromisso com Ele. Se você não tem compromisso com Deus, como é que você quer que Deus, no momento da dificuldade, vai prover na tua vida? Você procura pessoas que você não tem intimidade quando o negócio aperta na tua casa, sim ou não? Ou você procura pessoas que você é íntimo? Você fala alguma situação da tua casa para uma pessoa que você não conhece? Para um amigo que talvez você não tenha muita intimidade? Não, ninguém fala.
a gente só se abre com pessoas que nós temos intimidade. Por quê? Porque você sabe que você pode confiar. Você sabe que essa pessoa pode te ajudar sim também. É a nossa vida com Deus. Como é que eu vou ter intimidade com alguém que nunca teve intimidade comigo? Como é que Deus vai suprir as minhas necessidades quando eu lembro dele só simplesmente quando a situação aperta? Não! O que Deus está querendo nos dizer é que Ele nos escolheu, é que Ele nos chamou, é que Ele nos deu, é que Ele nos enviou. Então, antes de entender que Deus precisa prover a minha vida, eu preciso ter a percepção de que eu tenho um compromisso, que eu tenho uma aliança com aquele que me escolheu, gente. Aleluia, Deus, glória a Jesus. Ele me escolheu. Senhor. Então olha que interessante, se Ele me escolheu, é porque Ele quer me confiar algo. E se Ele quer me confiar algo, é porque Ele quer me enviar. O que significa esse enviar aqui, Jesus? Ele quer que nós sejamos o último rei. Eu preciso ser o último rei. Então, por favor, mais uma vez, olha para o irmão do teu lado e diz para ele: você tem sido útil. Você tem sido útil. É para confrontar mesmo. Isso é para confrontar mesmo, é para confrontar a mim, é para confrontar você. Porque a palavra é para confrontar a gente, a palavra é para me fazer enxergar o que eu tenho feito. Porque eu não estou saindo da Bíblia, eu estou na Bíblia. Eu só li pelo menos agora 3 versículos onde eu estou fazendo a exposição dessa palavra. E o que eu vejo aqui no capítulo 9 é Ele me chamando, me escolhendo, Ele me entregando algo na minha mão, e Ele me enviando e dizendo assim: confia em mim, porque o resto eu provei. Deus. Então eu preciso ser útil, porque Ele me escolheu, Ele me chamou, e Ele me entregou algo. Ele me deu poder, e me deu algo. Autoridade. Vamos lá, versículo de número 4. E ele começa a dizer: e em qualquer casa em que entrais. Olha, parte B do versículo 4 também é interessante, porque aqui ele já nos mostra o porquê que Jesus está chamando os discípulos e por que ele nos escolheu. O Evangelho é isso. O Evangelho é simplesmente isso. Em aonde, ou seja, em qualquer casa em que entrais, nela permanecei, e dali partireis. Ou seja, Jesus chamou, Jesus escolheu e entregou, e Jesus enviou. E agora Jesus está dizendo: eu enviei para que vocês vão. Até onde? Até as pessoas. Entre nas casas, preguem, curem, sejam úteis. E ele continua dizendo: e depois, parte. E aqui eu acho interessante. Sabe por quê, gente? Porque isso está sobre nós. É uma responsabilidade que está sobre a minha vida. Talvez nós temos a percepção de que eu trabalho para a Assembleia de Deus Missão. Nós não trabalhamos para a Assembleia de Deus Missão. Nós congregamos na Assembleia de Deus Missão. Mas nós trabalhamos para o Reino. Jesus. Nós trabalhamos para o Senhor, que é acima de todas as igrejas. Ele é a igreja. Ele é o Senhor. Ou seja, então o que Cristo está dizendo? Vá e entre nas casas, permaneçam ali, pregue, curem e depois parte. Ou seja, Jesus está dizendo para eles: aquilo que eu chamei vocês e entreguei nas suas mãos é para que vocês vão e façam também discípulos, como eu escolhi vocês. Ou seja, o que Jesus entregou na mão dos discípulos, e isso é o que nós precisamos entender, que não é para benefício próprio nosso, porque o que nós já recebemos
Agora eu preciso passar. Então olha que interessante. Pastor Jesus está dizendo para os discípulos: eu chamei vocês, eu escolhi vocês, dei poder e autoridade para vocês. Agora vocês vão para onde? Entre nas casas. Por que Jesus deu? Jesus deu para que eles preguem para quem? Para as pessoas. Para que eles curem quem? Curem as pessoas. Deu poder e autoridade para os demônios para quê? Para que eles libertem as pessoas. E depois disso, se vocês entrarem, vocês partem. E tem mais, olha que Jesus, versículo 5 está dizendo: e aonde quer que vocês entrarem e não vos receberem, saindo daquela cidade, saindo daquela casa, daquele lugar, sacudir a poeira de vossos pés como testemunho contra eles. O que Jesus está dizendo aqui? Que a nossa missão, que aquilo que Ele nos chamou para fazer, gente, é simplesmente ir pregar o nome dEle, anunciar o nome dEle. Agora, se as pessoas não querem receber, já não é problema nosso, é problema dEle. O que Ele está dizendo? Só sacuda o pó da poeira contra testemunho contra eles. Então entenda uma coisa, que não cabe a nós julgar, não cabe a nós apontar, mas o que cabe a nós é favorecer as pessoas aquilo que Ele nos chamou e nos entregou para fazer. E o que Ele nos chamou, o que Ele nos entregou, Ele nos deu autoridade, Ele nos deu poder para que possamos ir e pregar o verdadeiro Evangelho da salvação. O Evangelho que cura, o Evangelho que salva, o Evangelho que liberta, o Evangelho que restaura, o Evangelho que renova. Eu e você temos uma responsabilidade e precisamos ter a percepção: não foi você que escolheu Jesus, Ele escolheu você. Eu e você não temos nenhuma superioridade para escolher alguma coisa, ainda mais coisas celestiais. Ele nos escolheu, olhou com um olhar de graça e disse: vou chamar, vou escolher, vou levantar. Aleluia, Deus. Vou dar autoridade. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Deus maravilhoso. Aleluia. Então, olha que interessante. Nunca foi assim. O Evangelho nunca foi para mim usufruir em benefício próprio. Em todo momento em que nós olhamos para dentro da Bíblia Sagrada, o Evangelho sempre vai ser para que eu use em benefício do outro. Jesus está dizendo: eu estou te dando para vocês poder e autoridade. Para quê? Para vocês curarem. Curarem quem? O outro. Vocês vão pregar acerca do reino. Pregar para quem? Para o outro. O Evangelho precisa ser pregado. Quem vai pregar? Quem Ele escolhe. Quem Ele escolheu? Você. Quem Ele escolheu? Me escolheu. Mas irmão, lembra para onde eu prego? Aonde você chegar. Como eu prego? Pregue o que você conhece acerca de Jesus. Eu não sei pregar, diz que Ele cura, diz que Ele salva, diz que Ele liberta. E tem gente que não precisa nem pregar. O jeito dele andar já é uma pregação. A maneira em que ele se porta já é uma pregação. Deus. Como ele anda, alguém já olha e diz: é crente. Não precisa nem pregar. Eu falo isso de experiência própria. Eu tenho certeza que aqui, se não todo mundo, alguém já teve essa experiência de alguém chegar e você nunca conheceu, mas te perguntar: você é crente? Porque tem gente que nunca vai ouvir ou vai ver uma pregação do Evangelho, mas ele vai olhar para você. Ele vai olhar para mim. Jesus nos escolheu. Jesus nos chamou. Deus maravilhoso, aleluia, Jesus. Jesus nos deu poder. Obrigado, Senhor, aleluia. Para que eu seja útil. Gente, nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja da Terra. Jesus. E o que nós estamos vendo aqui parece que as pessoas estão mudando aquilo que é a essência do Evangelho.
pessoas não se preocupam mais. As pessoas não se preocupam mais com os cultos. Eu digo uma coisa, eu não acho ruim quando alguém falta no culto. Ao ponto que ela esteja talvez aí fora fazendo a obra. Se você faltar no culto, porque você está pregando para alguém, está pregando em algum lugar, está fazendo uma obra missionária, eu dou parabéns para você. Porque a obra de Deus não está limitada às quatro paredes. Mas quem sabe que foi escolhido e chamado, ele precisa entender que ele tem um compromisso com Deus. Você precisa ter uma comunhão com a igreja. Você precisa ter uma comunhão com os seus irmãos de igreja. Deus, aleluia. Você precisa ter um compromisso porque você é um escolhido de Deus. Maravilhoso Deus. Você sabe o peso dessa responsabilidade de ser um escolhido de Deus? Você sabe o peso dessa responsabilidade? Deus está falando, eu dei para você poder e autoridade. E Jesus está dizendo aqui para nós, olha, o dinheiro não precisa levar nada, eu vou suprir as suas necessidades. Sabe o que é isso? Isso é dependência e saber para que nós trabalhamos. Isso aqui nós temos a ciência de que quem nos chamou, quem nos escolheu é fiel para cumprir os propósitos que Ele tem para a nossa vida. Então, por favor, gente, a Bíblia diz que no final dos tempos nós vamos nos apresentar diante dele. E tem muita gente que verdadeiramente vai ouvir do Senhor: apartai-vos de mim, porque eu não te... Não, ele está dizendo que eu não te conheço. Como assim? Deus. Se não conhece é porque nunca teve intimidade, gente. Verdade. Só que tem muita gente que está achando que vai chegar naquele dia e vai ouvir: vinde a mim, bendito do meu Pai, porque na casa do meu Pai tem muitas moradas. E talvez saia com uma percepção de entender que o Evangelho é simplesmente nós estamos na graça, missionário Leandro. A salvação vem pela fé, mas a minha Bíblia diz, já falando, que a fé sem obra ela é morta. Aleluia, Jesus. Meu filho, se a tua fé não te impulsiona a fazer a obra, tem alguma coisa errada na tua fé. Deus. Se a tua fé não te impulsiona a estar na presença de Deus, a buscar a presença de Deus, a adorar a Deus, infelizmente eu preciso te dizer, se não ser um hipócrita, tem alguma coisa errada com a tua fé. Paulo disse: mostra-me a tua fé através das tuas obras, que eu mostrarei as minhas obras através da tua fé. Eita Deus, é desse jeito, Jesus. Eu não sei. O Espírito Santo falou comigo. Eu nem sei por que eu estou pregando isso, mas eu preciso pregar. Porque é tempo de nós verdadeiramente assumirmos aquilo que Jesus nos escolheu para fazer. Ele nos escolheu. Você não está aqui à toa. Nós não estamos aqui à toa. Nós não estamos aqui simplesmente porque nós cultuamos na Assembleia de Deus. Não. Nós estamos aqui porque temos um chamado. Nós estamos aqui porque somos escolhidos. Nós estamos aqui, sabe por quê? Porque Ele olhou para nós, nos deu poder, nos deu autoridade. Aleluia! Ele está dizendo para nós: vai, sejam múltiplos. Glória a Deus, aleluia. Deus com frutos. Meu Deus, aleluia, Deus. Grande é o teu Eu não sei nome. você como está, eu não sei. Ai, mas eu preciso dizer porque o Espírito Santo está me impulsionando com uma atitude, diz: olha, eu vou agarrar isso, eu vou fazer a obra, eu tenho que trabalhar na igreja, eu vou ser bloqueiro, eu vou fazer alguma coisa, eu vou lavar o banheiro. É tempo de nós assumirmos o compromisso com aquele que nos escolheu e nos chamou, gente. Meu Deus, aleluia, Jesus. Grande é o teu nome, Deus. Quando eu aceitei a Jesus, eu verdadeiramente assumi o chamado que Ele tinha comigo, gente. Eu perdi tudo que eu tinha. Eu enfrentei tudo, gente. E se vocês conhecessem a minha história, eu dormi no chão, gente, em cima de um colchão, num porão, sozinho, sem trabalho.
tive que ficar longe dos meus filhos. As pessoas que antes eu convivia me chamavam de mentiroso, traidor. Mas eu resolvi escolher o chamado que Deus fez para mim. Eu escolhi ser dependente de Deus. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Talvez as afrontas que eu recebo nos dias de hoje, porque a Bíblia diz que nós vamos ter aflições na nossa caminhada. Mas quando eu olho para trás, eu vejo que Deus me deu tudo de novo. Deus me deu uma família de novo, gente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus me Deus. honrou meu ministério de novo, gente. É, Jesus. Aleluia, Deus. Grande é o Eu tenho casa hoje, gente. Deus, tu és maravilhoso, Jesus. Às vezes eu chego em casa às 6 horas da manhã, como foi sábado, pregando o Evangelho, preguei em 3 corações, fui para uma vigília, cheguei em casa. E às vezes eu fico cansado para acordar cedo no outro dia. Mas eu faço isso, sabe por quê? Porque eu tenho um compromisso com Ele. Ele me chamou, Ele me deu poder, Ele me deu autoridade. Ele disse: não, não vai, porque eu vou cuidar de você. Aleluia, Deus. Glória, glória, Jesus. Abaixa sua cabeça e feche os teus olhos. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Deus. Espírito Santo. Ai, como andar a série, como andas. Eminiando e assuremanto e calamando. Cada coração que está aqui nessa noite. Tu conhece até quem quis parar dos salmos. É, Deus. Tu conhece até quem quis desistir. Mas em nome de Jesus, o Senhor fala com quem está presente, o Senhor fala com quem ouviu. Deus soberano. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai. Jesus, tu és maravilhoso, Deus. Use o seu filho. Aonde ele chegar em você, dá estratégia, Senhor, para cada um deles aqui nessa noite. Desperta o desejo deles, Senhor, de trabalhar na tua casa, Senhor. Jesus. Desperta, Jesus, nessa casa. Tu és maravilhoso. Levanta jovens aqui, Senhor. Levanta senhoras aqui, Jesus. Levanta varões aqui, Jesus. Maravilhoso é o teu nome, Deus. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos. Pai, em nome de Jesus, revigora, Senhor, as nossas forças, Senhor. Deus, traz de volta para nós o anseio, o desejo de estar na tua casa, de te servir, de pregar o teu Evangelho, Senhor. Deus, desperta em nós o desejo, o chamado que o Senhor nos fez, que o Senhor nos escolheu, Pai. Aleluia, Deus. Deus, não deixe morrer em nós a chama do avivamento. Não deixe, Deus, morrer em nós o desejo de pregar a tua palavra. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, tire de nós todo espírito de desânimo, Senhor. Todo espírito da comodidade, Pai. Meu Deus, tu és. Deus, em nome de Jesus, tira a preguiça, Senhor, de nós. Tira, Deus, de nós, Senhor. O Aleluia. espírito de inferioridade, tire de nós, Senhor, aquela vontade de achar que